guys, how are you? E daí, povo, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Essa é a nossa aula de número 40. Eu, a Teacher Pati, continuo com vocês e a nossa intérprete, a Fran, hoje. Hi, Fran! Vamos lá, então, o que a gente tem que fazer antes de começar a nossa aula, que é super importante? A gente não pode esquecer, depois da aula, fazer a nossa atividade que conta como a presença. Não esqueça de clicar lá no link de presença. E se você está assistindo pela televisão, só o que você vai fazer? Vai ligar na escola, vai pegar o teu kit impresso, fala com a tua pedagoga, tá? Não esqueça. E se você está com dúvidas, o que você tem que fazer? Manda uma mensagem para sua teacher lá no mural, ela vai ficar muito feliz de conversar com vocês, ok? E para nossa aula, o que a gente tem que fazer? Organizar todo o nosso material, né? Pega aquele caderninho que você já está usando desde a primeira aula, essa nossa aula 40, você já está cansado de ouvir isso, não aguento mais ouvir a teacher falando, mas vamos organizar. A caneta que você pode corrigir, uma caneta colorida se você tiver, o seu lápis, o dicionário é importante e se você tiver, o Google Tradutor, ok? Então vamos lá, let's go! O que a gente viu na aula passada? A gente viu as tales, lembra das tales? Os contos, né? A gente falou um pouquinho sobre os contos. E hoje? Hoje a gente vai falar sobre textos informativos. Você sabe o que são textos informativos? O nome já diz, né? Vamos falar sobre diferenças dos países que falam a língua inglesa. A gente já falou sobre isso também. Os cognatos e os falsos cognatos, que a gente fala toda a aula, e polissemia. É uma doença, teacher? Não, né? Já falamos sobre ela também. Vamos lá? Let's go! Então vamos lá. Informative Test, o nome já diz, gente, texto informativo. O que ele faz? É uma produção textual com informações sobre um determinado assunto e tem como objetivo esclarecer as pessoas sobre essa matéria. Então, sobre o assunto que ele está falando, um texto informativo vai te informar sobre aquele assunto. Normalmente em prosa, o texto informativo elucida e esclarece o leitor sobre o tema em questão. Tanto no português quanto no inglês, um texto informativo ele vai trazer informações. Então agora a gente vai ler um texto informativo, uma linguagem um pouquinho mais específica, mas vamos ver se a gente consegue entender o que esse texto fala. Vamos lá? Vem comigo, vamos ler. As people around the world are taking precautions to protect themselves, their families and their communities from coronavirus disease, COVID-19. It's also important that children can continue to learn and that they can do so in an environment that is welcoming, respectful, inclusive, and supportive to all. Number 1. What is this text talking about? Então, esse texto, ele traz uma linguagem bem, um pouco mais, um nível mais acima do de vocês. Porém, tem algumas palavrinhas que eu olhando, eu já sei sobre o que o texto está falando. Porque elas são cognatas, elas são iguais ao português. Então, eu quero que você responda no teu caderno, de preferência em inglês, número 1, What is this text talking about? Olha as palavras-chave da minha pergunta. Pronome, o pronome interrogativo, what? Talking about. É isso que você precisa se preocupar. Vamos responder? Let's go!
E aí, você conseguiu responder sobre o que o texto está falando? Então, por mais que eu não tenha entendido o texto inteiro, eu sei que ele está falando sobre o Covid, né? Por quê? É um assunto do momento, eu sei que está falando sobre coronavírus, que é uma doença, então o importante é eu saber sobre o que ele está falando, Covid-19. Está lá igual ao português, beleza? Ótimo, let's go. Vamos continuar o nosso texto. School and teachers play a vital role in this, sharing accurate information and science-based facts about COVID-19. Will help diminish students' fears and anxieties around the disease and support their ability to cope with any secondary impacts in their lives. Esse texto continua. Se você tiver interesse, você vai entrar nesse linkzinho e você vai ler o resto do texto, tá? Um texto da Unicef. Já ouviram falar na Unicef? O que será que é a Unicef? Mas a minha pergunta para você, a número 2, é: Are teachers important to help the students with this subject? Olha a minha pergunta, estou usando o verbo to be, estou falando sobre os teachers, então você vai lá no texto e dá uma lida nessa frase onde fala sobre os teachers e me responde: Are teachers important? What do you think? Responde aí no seu caderno. Number 2, de preferência em inglês. Vamos lá? Let's go! Conseguiu responder? Então, minha pergunta é: Are teachers important to help the students with this subject? Os professores são importantes para ajudar os alunos com esse assunto? Qual assunto? O assunto que a gente está falando, sobre Covid. E ele diz que sim, né? Yes, they are. Eu posso responder apenas yes, they are, uma short answer, uma resposta curta, ou eu posso complementar. They play a vital role in this. Eles têm um papel muito importante nesse conteúdo, nesse assunto. Ok? Então, esse é um texto informativo, traz informações sobre o Covid-19. É tranquilo porque a gente já conhece esse assunto. Então, eu não preciso entender todas as palavras para conseguir ler o texto, certo? E vou sempre de olho nas palavras cognatas, aquelas que parecem com o português. Porém, be careful, cuidado com as falsas cognatas, né? Os false friends, que significa que você olha, parece uma coisa e é outra. Então, let's go, vamos lá. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a diferença da língua. Será que tem diferença a nossa língua? Será que eu, que sou do Paraná, que falo leite quente, tem diferença lá do gaúcho bate, que fala, né? Um pouquinho diferente? Tem diferença. Nós não somos todos brasileiros? Mas será que tem diferença? Vamos dar uma olhadinha. Então, olha lá. Difference between the language and the word. Então, a língua no mundo, as diferenças da língua. Estou lá comprando um cachorrinho quente, mas eu quero saber o seguinte. If you are from Curitiba,
Isso é aqui de Curitiba, tá? How can you ask for a hot dog in Portuguese? Como é que você vai comprar um cachorro-quente em português? Você vai chegar pro carinha do cachorro-quente e vai pedir o quê? Quero que você escreva para mim. But, if you are from São Paulo or Rio, você vai falar do mesmo jeito que o cara de Curitiba, será? Vamos pensar? Responde no teu caderno então. Como é que você pede? Você vai comprar um cachorro-quente aqui em Curitiba. Como é que você fala? E se você estiver em São Paulo e no Rio, será que você consegue falar do mesmo jeito? Escreve no seu caderno. Let's go! Então, aqui em Curitiba, quando você vai pedir um cachorro-quente, você pede um pão com vina, com 2 vinas, por favor, né? Porque você é educado, certo? E agora, se estiver lá em São Paulo e for pedir um pão com vina, será que você vai conseguir comer um cachorro-quente? Não, né? Lá eles vão comer um pão com salsicha, certo? Por quê? Porque vina é bem aqui de Curitiba, né? Então tem algumas palavras que são específicas de alguns lugares. Se for para a Bahia pedir um pão com vina, eles vão ficar te olhando. Ah, não temos, certo? Então é uma palavra bem coloquial, certo? Que de Curitiba. Então vamos pensar um pouquinho junto comigo. Apesar de existir um vocabulário com regras gramaticais definidas, né? A gente tem a nossa gramática da língua portuguesa. A maneira de um povo se expressar pode mudar e muda. No caso do português, por exemplo, o que se fala em uma região do sul não é a mesma falada em uma região mais ao norte do país. E isso também muda de um país para o outro. O português falado em Portugal não é o mesmo que falamos no Brasil, certo? Você concorda comigo? Então eu acho engraçado quando eu vejo, às vezes, alguns alunos tirando sarro do sotaque de uma pessoa. Gente, cada pessoa tem o seu sotaque, a gente tem que respeitar. Carioca vai falar com aquele sotaque e assim por diante, né? Não tem como a gente mudar. A gente fala de onde a gente é, não tem como ser diferente disso. Olha aqui, ó. Que fruta é essa? Você conhece essa fruta? Ela tem pelo menos uns 5 nomes. Aqui em Curitiba tem vários nomes e em cada lugar a gente chama de um jeito. Eu conheço como pocã. E tem assim, pocã, tem poncã e assim por diante. Então vocês conhecem ela como poncã, tangerina, mimosa, mexerica. Cada lugar as pessoas chamam de um jeito, certo? Mas ela não vai mudar a fruta, vai mudar apenas o nome. Cada região tem o seu nome. Então são as palavrinhas, a nossa diferença do nosso vocabulário. E em inglês? Você acha que em inglês muda? O que você acha? Será que em inglês não tem diferença? Tem também. Com a língua inglesa não é diferente. Mesmo que vários países falem esse idioma, existem diferenças significativas de região para região. A língua falada por um povo reflete muito da história vivida por ele.
Por quê? Porque a língua, gente, é uma coisa viva, ela está sempre em mudança e tem que se respeitar a cultura e os costumes de cada povo. A linguística, ela sempre diz assim, que se houve comunicação, está correto. Então, a gente não pode tirar sarro das pessoas. Lógico, você precisa saber onde usar cada língua, a linguagem padrão, né? Você não vai chegar para sua professora, daí você vai, daí, né? Tem que ser uma linguagem um pouquinho mais padrão. Você vai mandar uma mensagem para o seu amigo, você não vai colocar, por obséquio, você gostaria de ir ao cinema comigo? Não, né? Você vai colocar lá, você vai? Vamos? Partiu? Então, são as linguagens que a gente usa em cada especificidade. Agora, no inglês, também tem muita diferença. No próprio Estados Unidos, que são 55 estados, tem muita diferença lá dentro. Imagine se eu pegar lá a Inglaterra, a Austrália, tem muita diferença. Então, dá uma olhadinha comigo. Para você, antes da gente mudar esse para a linguagem, é bolacha ou é biscoito? Sempre tem essa brincadeira, né? Quem chama de bolacha e quem chama de biscoito? Para mim, bolacha é um puff, né? Um tapa, dá uma bolacha. Biscoito, aquela bolachinha que vem no pacotinho, certo? Então, a gente sempre vai brincando com essas palavras. Agora, muda se você come bolacha e eu como biscoito? Não, não tem diferença nenhuma, certo? Olha aqui comigo, a gente já viu esse quadro, a gente já viu numa aula anterior essas diferenças e as variações. Então, no Brasil é biscoito ou bolacha, nos Estados Unidos é cookie, são biscoitos, na Austrália, bique e na Inglaterra, biscuit. O estacionamento nos Estados Unidos, parking lot, na Austrália, car park, na Inglaterra da mesma forma. No Brasil, calçada. Lá nos Estados Unidos você vai andar na sidewalk. Na Austrália, footpath. E na Inglaterra, no pavement. Olha que diferença, né? Mas, teacher, se eu chegar na Inglaterra e falar, quero ir na sidewalk, eles vão me entender? Vão entender, tá? Só que eles não têm o hábito de usar, para calçada, usar sidewalk. Lixeira. Nos Estados Unidos, garbage bin. Na Austrália, trash can. E na Inglaterra, rubbish bin. E o futebol? O futebol, para nós aqui, futebol. Na Austrália também é football e na Inglaterra também é football, né? O pé na bola, seria o mais lógico. Porém, nos Estados Unidos, futebol é aquele que você joga com a mão, futebol americano. O com o pé é chamado de soccer, ok? Mas, se você usar o futebol, eles vão entender. Beleza? Então, são as palavrinhas que diferem, ó, de país para país. Todo mundo fala inglês, mas tem algumas palavras que são bem diferentes. Tem outras também, tá? E o sotaque? Se a escrita de palavras muitas vezes são diferentes de lugar para lugar, o que dizer da pronúncia? No Brasil, identificamos fácil de onde a pessoa é, apenas por ouvi-la falar. Mas e quando a pessoa fala inglês? O que você acha? Você acha que a pronúncia de um americano, de um australiano, de um inglês muda? O que você acha? Pensa um pouquinho e escreve no seu caderno o que você pensa da pronúncia. Pode responder em português. Vamos lá. A minha pergunta é que você acha, então a resposta ela é pessoal. Mas e daí, você acha que muda? Muda sim, gente, muda muito. Então vamos pegar como exemplo a palavra better, melhor. O sotaque americano, ele tem um som mais aberto. Claro, também dependendo muito da região. Portanto, o T, ele soa como R e é mais vibrante. Então, o better fica better. O britânico, né, parece que ele é mais fechado, ele tem o T é realmente pronunciado como T e o ER fica como A. Então, o better fica better, mais aberto.
E o australiano, que é um inglês que a gente considera mais preguiçoso, ele não fala todas as letras. Então, o australiano, o better vira better, ok? Olha a diferença de cada som. E aí, será que se você ouvisse um americano, um britânico falar, será que você conseguiria identificar? Então, se você for, tem vários sites que você consegue identificar os sons. Eu vou colocar para vocês uma mensagem de 2 colegas meus americanos e eu quero que você, será que você consegue identificar de onde é esse sotaque? Vamos ver se você consegue ouvir aí. Vamos lá, presta atenção. Hi, my name is Nathan Singletary. I'm from Buffalo, New York. My hobby is bodybuilding, but my passion is my love for my queen, Lou. Hi, my name is Nathan. Hi. Conseguiu identificar? Você conseguiu ouvir? Ele fala da onde que ele é. Será que você conseguiu identificar? Então, esse é de Nova York. Então, tem aquele inglês bem Brooklyn. Essa segunda, vamos ver se você consegue identificar de onde ela é. Olha lá. Hi, my name is Luciane. I've been living in Boston for 3 years, and the thing that I love the most definitely is to travel. If I could, believe me, definitely I would be exploring different places and cultures and whatever, so definitely this is my passion. E aí? Essa segunda, ela é brasileira, olha que legal, olha que inglês lindo. Mas ela está morando lá há 3 anos. Só que como a gente aqui no Brasil aprende aquele inglês bem bonitinho, bem perfeito, com todas as regras, quando a gente vai para lá, o nosso inglês fica muito lindo. Então, o primeiro era de Nova York e a segunda é uma brasileira falando inglês, certo? Então a gente tem muita diferença de inglês mesmo entre os americanos, ok? A gente vai ler agora, então, mais um texto, tá? Presta bastante atenção. Uma linguagem também mais formal, um vocabuláriozinho mais pesadinho. Então vamos lá. Leia o texto e encontre o quê? As palavras cognatas. Leia comigo, presta atenção e já vai ficando de olho nas palavras cognatas. Palavras cognatas. O que é isso mesmo? Aquelas palavras que são parecidas, né? Olhou, você já sabe qual é a tradução, porque elas são parecidas com o português. Então, The Accidental Creation of a Cure. Então, esse é o nome do título. O que aconteceu? A scientist was doing research and trying to discover why some animals died or got sick while eating certain types of foods. He analyzed different materials and their compositions. He also consulted other scientists so that he could draw his conclusions. He worked hard to resolve the problem. Ai, teacher, não entendi nada. Meu Deus, que texto é esse? Então, passa o olho de novo no texto, presta atenção e vai no teu caderno anotando as palavras cognatas, aquelas que você olhou e elas são parecidas com o português. Vamos lá? Let's go!
Você conseguiu ler o texto com atenção? Não adianta ter pressa. Se o tempo não é suficiente para você, faz comigo, depois você tenta fazer novamente, ok? Então vamos lá. Palavras cognatas, olha lá, ó. Então eu tenho lá, accidental creation, olhou, você já sabe o que é, né? Uma criação acidental. Cure, a cura. Scientist, cientista. Discover, descoberta. Animals, animais. Certain, certo. Types, tipos e assim por diante. Então aqui, ó, olha quantas palavras cognatas num texto a gente conseguiu identificar. Então daí você vai me dizer que você não consegue entender o texto? Claro que consegue, né? Porque olha quantas palavrinhas faltaram para você entender. Tem o die, vocês devem conhecer, joga um videogame, né? O it é um verbinho que a gente conhece, a gente está sempre trabalhando com ele. Os pronomes he, could, que é o passado de can. Então, assim, é fácil de identificar. Você só tem que ir procurando as palavrinhas, ok? Então, vamos ver se a gente conseguiu entender esse texto. Você acha que encontrando as palavras cognatas, a compreensão do texto fica mais fácil? Qual é a sua opinião? Então, escreve aí no seu caderno se você conseguiu entender o que aquele texto estava dizendo e se você acha que tirando as palavras cognatas, fica mais fácil para você entender. Escreve para mim, please. Let's go. Minha pergunta é qual é a sua opinião, a sua resposta é pessoal. Então vamos ler o texto comigo? Vamos lá. The accidental creation of a cure. Então uma cura de uma criação foi acidental. O cientista estava procurando, fazendo uma pesquisa e tentando descobrir por que alguns animais morriam ou ficavam doentes enquanto comiam certo tipo de comidas. Ele analisou diferentes materiais e suas composições. Ele também consultou outros cientistas que pudessem então ajudá-lo nessas conclusões. Ele trabalhou muito trabalhou bastante para resolver esse problema. Então, olha quantas palavras a gente conseguiu identificar. Moleza, né? Foi bem facinho. Então, gente, a tradução, ela não precisa ser o pé da letra, você não precisa entender todas as palavras, você precisa entender o contexto, certo? Isso é importante. Até em português mesmo, se você for pegar lá um texto, tem muitas palavras que você não sabe o significado, mas você lê na frase, você consegue entender a frase. Isso é importante, ok? Acharam que hoje o Garfield não ia aparecer, né? Ele não pode. Se ele não aparece nas nossas aulas, a aula não tem graça. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre as falsas cognatas. Aquelas que parecem, mas não são. É o tal do falso amigo, né? O false friend. Olha lá então. O John fala para o Garfield: Slow a breakfast before you eat lunch. O Garfield tá com a boca cheia. Oh man, who makes up all those rules?
que será que o Johnny está pedindo para ele? O que ele está pedindo para o Garfield fazer? Então, eu quero que você me diga, na comic strip, na tirinha, que palavra é um falso cognato? Uma palavra que parece uma coisa, mas tem outra tradução. No seu caderno, então, qual é a palavra falso cognato? Let's go! Descobriu? Então, a palavra é lunch. Então, ele fala para ele, engula o café da manhã antes de você comer o almoço. Não o lanche, né? Então, a palavra lunch parece lanche e ela significa almoço. E daí ele fala, quem é que fez essas regras? Então, ele já estava com o café da manhã na boca e ainda queria comer o almoço, certo? Esse é o nosso Garfield, né? Muito bem. Olha aqui exemplos de falsos cognatos. Então, em vermelho eu tenho a palavra em inglês. Em preto, o que você acha que ela significaria? Em azul, a tradução verdadeira. Então, assist. Quando você olha para essa palavra, você pensa em assistir. Então, esconde o assistir. Ela significa ajudar. College não é colégio, é faculdade. Data não tem nada a ver com a data, são os dados, as informações, é uma linguagem bem de computador. Exit não é êxito, é a saída. Novel é o romance, é o tipo, um gênero. Notice, perceber, observar, não tem nada a ver com o que você imagina. Parents, essa a gente já trabalhou várias vezes, são os pais e a mãe, não são os nossos parentes. E resume é recomeçar, retomar, não é o resumo, certo? Então, esses são os falsos cognatos. Tem muitos outros também, a gente já trabalhou com outros, ok? Olha aqui, ó. Será que tá certo? O que vocês acham? Esse bichinho, ele é exquisite ou ele é weird? O que você acha, na tua opinião? O que você acha que ele é? Será que ele é esquisito? Ele é esquisito. E qual palavra dessas quer dizer esquisito? Na verdade, é a segunda. A primeira significa requintado, olha, não tem nada a ver com a palavra, né? Então, cuidado, esse também é um falso cognato, ok? Agora eu quero que você defina com as suas palavras. Em português, eu quero que você me diga o que são palavras cognatas e o que são falsos cognatos. A gente já trabalhou muito com isso, né? Então, faz aí com as suas palavrinhas. Se eu te perguntar, se você tiver que me exemplificar, cognato, eu quero um exemplo e eu quero que você explique o que é isso. E assim também com falso cognato. Vamos lá? Let's go!
Eu vou dar uma sugestão de resposta e você vê se a sua tem mais ou menos a ver com a minha, tá? Não precisa estar igualzinha. Então, palavras cognatas. Palavras com grafias e significados iguais ou parecidos com a língua portuguesa. Então, você pode colocar, é a palavra que parece com a língua portuguesa, ok? E os falsos cognatos são, né? Por exemplo, aqui, antes, os cognatas, música. Falsos cognatos, palavras com ortografia semelhante, porém com significado completamente diferente, tá? Então, as cognatas têm a escrita e o significado igual. Falso cognato, escrita igual, mas o significado totalmente diferente. Lembra sempre da palavra push. Você olhou na porta, push, o que você vai fazer? Automaticamente você vai puxar, né? Porque você olhou aquela palavra, o teu cérebro vai mandar você puxar. E o que é? Empurrar, tá? Um falso cognato, ok? Certinho, ó, o exemplo parents, esse falso cognato a gente já trabalhou milhões de vezes, né? Não são parentes, são pais. Olha aí, delete cookies. Por que esse bicho está tão desesperado? Você conhece esse bicho? Eu acredito que não, porque ele é um bichinho bem antigo. Eu vou dar uma dica para vocês. O nome dele é Monster Cookie. Por que então que ele está desesperado quando ele leu lá delete cookies? O que quer dizer isso? Presta atenção. O que você acha que é? Então, olha lá. Delete cookies. Então, esse bichinho estava lá mexendo no computador e apareceu essa frase e ele ficou desesperado. Você conhece esse programa de TV? Conhece esse personagem? Eu acredito que não, porque é um programa de TV bem antigo. Mas sua mãe, de repente, sua avó acho que deve conhecer. E eu quero saber o número 2. Por que o personagem está assustado com a frase delete cookie? Eu já te dei uma dica. Eu já falei que o nome dele é Monster Cookie. Então eu quero que você responda no seu caderno. Vê se você lembra, se você conhece, já viu esse personagem em algum lugar. Vamos lá? Let's go!
Então, gente, a Fran, né, a Fran acabou de me contar que esse bicho aqui aparece para vocês, ele é chamado de come-come. Então, lógico que daí, em português, não tem sentido a frase, né? Vai ler lá, the let cookies. Então, seria mais ou menos assim, the let come-come. Por que será que ele ficou tão desesperado? Então, você conhece esse programa? Ele é um programa chamado Sesame Street. E o nome dele é Cookie Monster. É um programa muito antigo, gente. É americano, mas ele passava aqui no Brasil. E por que o personagem ficou assustado, então? Porque ele achou que era para deletar ele, né? O nome dele é Cookie Monster e a frase dá a impressão de que ele deve se deletar, ele deve ser apagado. Olha, então, cuidado com o joguinho de palavras, certo? Então, só para vocês conhecerem, essa é a Vila Sésamo. É um programa bem antigo, tá? Tinha esses personagens, olha, eles sempre com o cookie, né? Então, aqui no Brasil ele é o come-come. Sesame Street é um programa de TV educacional americano e sua primeira versão feita no Brasil é chamada de Vila Sésamo. A primeira versão que ele fez foi no Brasil e era chamada Vila Sésamo. Então é um programa bem educacional, você aprende várias coisas com esse programa, tem os personagens, é bem legal. Se você quiser ver, no YouTube você vai achar vários seriados, vários episódios dele, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Nosso quiz time, ok? Então, o nosso quiz é aquele momentinho para a gente dar uma revisada de tudo que foi visto, de tudo que foi falado nessa aula, para ver se você ficou esperto. Então, vamos lá. Número 1. Qual das palavras abaixo é um falso cognato? Presta atenção. Letra A, biscuit. Letra B, music. Ou letra C, parents? O que você acha? Número 2. A palavra data, em inglês, não poderia ser usada ao se referir, letra A, a uma data, letra B, a uma informação ou letra C, a um dado? Rapidinho responde aí, vamos lá, let's go. Então, número 1, ABC ou número 2, ABC?
quiz, então, é rapidinho, de não perder muito tempo. Então, número 1, falso cognato, parents. E a palavra data eu não poderia usar para uma data, para uma data aqui, ó. Não tem nada a ver, cuidado, hein? Certo, gente? Beleza? Muito bem. Então, nessa aula a gente viu textos informativos, né? O próprio nome já diz. A gente viu as diferenças entre os países que falam a língua inglesa. Falamos sobre os cognatos, os falsos cognatos e vimos a polissemia, né? Nesse último aqui a gente viu a polissemia. Certo? Tranquilo? Então eu vejo vocês na próxima aula. Bye, see you!